Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Dia de mercado em alto, o Ibovespa hoje teve investidores apostando alto no país depois de todo o noticiário político. É exatamente o que puxava para baixo o Ibovespa tempos atrás. Essa foi a virada que começou ontem, diga-se de passagem. Vamos aos destaques do cenário econômico de hoje. O governo revisou para baixo o PIB de 2018, obviamente que está levando em conta todas as expectativas que se tinha. Parte dessas expectativas foi frustrada, ou seja, de um crescimento maior. Mesmo assim, o país vai crescer, mas a revisão foi para baixo do tamanho do PIB agora em 2018. Para cima foram as estimativas de inflação. O governo está esperando uma inflação um pouquinho maior, mas mesmo assim dentro da meta, bem dentro da meta. Aliás, a previsão do governo é ficar muito próximo do centro da meta. E também o dólar. O dólar sobe um pouquinho, porque a gente viu essa pressão do dólar dos últimos tempos, sobretudo com juros americanos, mas também a greve dos caminhoneiros fez com que aumentasse um pouco da insegurança. O governo está prevendo ali também um dólar um pouquinho mais alto no final do ano. As estimativas são revisadas a cada 2 meses e é sempre, obviamente, para o fechamento deste ano. O IPCA 15 recuou depois da greve, e essa aqui é a prévia da inflação agora deste mês. Detalhe porque todo aquele efeito da greve dos caminhoneiros agora já é bem menor e o IPCA ficou abaixo. Aliás, não abaixo das expectativas que se imaginava, exatamente o IPCA mais abaixo, mas a inflação foi segura justamente, sabe por quê? Os alimentos recuaram de preço. A gente fala disso daqui a pouquinho. Dia de investidores otimistas com a política, foi o que eu fiz menção logo no começo do programa. Ontem, o provável candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, anunciou a possibilidade de um acordo com partidos do Centrão, o que daria tempo de televisão e maior exposição durante a campanha. O candidato é visto pelos investidores como o candidato comprometido com as reformas, levando-se em conta o histórico dele como governador de São Paulo, e isso animou os investidores. E o Ibovespa em alta com estatais e dólar em baixa, exatamente isso. Ou seja, as estatais demonstram claramente, ou seja, se tem uma previsão de estabilidade política no governo, as estatais sobem. Quando você imagina que vai ter solavanco, aí sim, interferência governamental, interferência política nas estatais, as estatais caem. Hoje subiram bastante, o dólar em baixa, diminuiu também a insegurança com relação à economia brasileira, segundo o investidor aqui no Brasil. O cenário econômico está no ar. A economia tem dois tempos. A expectativa, quando a gente olha para o futuro, e o que está acontecendo agora, que foi a expectativa confirmada ou não de ontem, de antes de ontem. Nós temos aqui uma sequência, nas primeiras notícias do programa de hoje, são de fatos apurados agora. O próprio governo fez uma revisão para baixo do crescimento da economia para este ano. A gente aponta toda segunda-feira aqui aquela pesquisa do Boletim Focus do Banco Central, que já demonstrava, segundo os analistas de mercado, são mais de 100 analistas ouvidos pelo Banco Central toda semana, um PIB um pouco menor do que se imaginava. Eu faço menção porque no ano passado, e bem no começo deste ano, se imaginava um produto interno bruto crescendo em torno de 3%. Aliás, era próximo de 3% a previsão do próprio governo. Mas tinha gente no mercado que apostava num PIB ainda maior. Até porque no ano passado a gente teve aqueles problemas políticos de maio e o PIB caiu, o governo manteve a posição de que cresceria 1%, de fato o mercado falou de 0,5%, cresceu 1%, mas agora o próprio governo também chega próximo da estimativa de mercado. Obviamente que todos os sinais que você tinha ali de um crescimento maior e mais acelerado não se confirmaram na velocidade e na intensidade com que se esperava e, portanto, a revisão do PIB é positiva sim, mas um pouquinho menor do que se imaginava. Vamos dar uma olhadinha, esse relatório é agora de julho, as avaliações são todas bimestrais. Nós separamos uma tela aqui para mostrar exatamente essa situação. Bom, esses números são todos de maio, essas eram as previsões do governo para PIB, inflação e dólar lá em maio. Agora, junho, julho, esses são os dados oficiais agora, a previsão que tem o governo. O PIB, que é o que mais chama a atenção, nós estamos falando de economia justamente, e é o crescimento da economia que pode gerar emprego, que pode trazer uma situação melhor para o país, levando isso em conta, a gente fala isso com muita frequência aqui, da recessão provocada em a recessão dos anos 2015 e 2016, que deixaram sequelas imensas, os 2 anos deixaram sequelas, né? A recessão deixou sequelas imensas aí. Um deles é o desemprego, justamente, do qual a gente vai falar hoje aqui também. Mas, portanto, olha, o governo já tinha feito um recuo, antes era de 3%, era 2,97% de crescimento da economia este ano, lá no começo do ano. Em maio, o governo fez uma revisão para 2,5% e agora de 1,6% de crescimento da economia. Esse 1,6% depende de 2 coisas para se confirmar ou até ser maior.
ser menor é bem difícil que aconteça, mas enfim, ele vai se confirmar ou oscilar para cima ou para baixo, levando-se em conta duas condições. Uma de condições externas, que o Brasil não tem nenhum controle, ou seja, qualquer decisão que acontecer na economia, nós temos uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, e isso pode interferir pesadamente na situação brasileira, e um crescimento dos Estados Unidos, da economia, que pode fazer com que o Banco Central americano aumente demais as taxas de juros, o que drena dólares, drena boa parte dos investimentos de economias emergentes para economias estáveis, como é o caso dos Estados Unidos, mais seguras. Se isso não ocorrer lá fora, esse fato fica anulado e a gente tem uma condição melhor, como nós tivemos já nos últimos dias. A Bolsa já recuperou parte dos investimentos estrangeiros. O segundo ponto é a questão política. E essa questão política ontem teve uma melhora, segundo a ótica dos investidores. Daqui a pouco eu explico isso com mais detalhes, mas ontem a gente teve uma melhora porque justamente o ambiente político de possibilidade de intervenções ou de solavancos na economia, de mudança radicalmente dessa política econômica que pretende justamente controlar as contas do governo e evitar gastos exorbitantes, poderia ser cortada se um candidato completamente descomprometido com reformas ou com outra teoria econômica assumisse o cargo a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Como agora houve essa mudança, ou pelo menos uma possibilidade, no que os investidores enxergam como um candidato mais comprometido com as reformas, com chances eleitorais, pelo menos nesse momento, e é muito difícil cravar o que vai acontecer em outubro deste ano, nós tivemos uma outra situação. Então, quer dizer, se essas condições forem favoráveis, os investimentos voltam e começam a ser feitos ainda nessa fase do ano, o que pode fazer com que esse crescimento seja maior. Se a gente olhar para a inflação, o governo também aumentou um pouquinho, nós tivemos a greve dos caminhoneiros e claro que isso interfere na média do ano, 3,4 era a previsão, agora 4,2. Esse 4,2 ainda assim é abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Saiu o IPCA 15 hoje, ele veio um pouco menor do que se esperava, na verdade menor do que se esperava não necessariamente, mas menor do que no mês passado. E o dólar 3,40, nós vimos essas pressões, sobretudo aqui é de mercado externo, sobretudo, e foi a R$ 3,60, essa é a previsão, todas as previsões para o final do ano, segundo o que o governo tem para mostrar aqui. E hoje saíram dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Ministério do Trabalho mostrou justamente isso. E quando a gente vê uma previsão de crescimento menor do PIB, o reflexo, sobretudo, acontece na velocidade e na intensidade com que se contratam pessoas no país, sobretudo com carteira assinada, que é o dado do CAGED. Vamos dar uma olhadinha nesses números? Está aqui, olha. Em junho, nós tivemos o que estatisticamente é chamado de estabilidade. Mas estabilidade é só estatística, porque 661 vagas foram fechadas, o que quer dizer que 661 pessoas perderam o emprego e não recuperaram. Ou seja, o saldo é negativo nesse mês, embora estatisticamente, como o número é pequeno do ponto de vista estatístico. A economia, às vezes, é desumana quando a gente olha apenas para a estatística, porque quem perdeu o emprego é uma situação gravíssima, levando-se em conta todo o universo que se tem de esperança, de expectativa que se tem em relação ao país. Então, só para fazer essa ressalva, é sempre bom a gente humanizar também os dados econômicos. Ou seja, é estatístico, ou seja, uma estabilidade, mas nós tivemos um valor negativo aqui no CAGED. A gente estava registrando pequenos, mais altos ou menos altos, mas a gente estava registrando nos últimos meses mais contratações que demissões. Neste mês agora de junho, mais demissões que contratações, embora nós tenhamos outros dados que ainda continuam positivos. No acumulado do ano, 392 mil vagas, 392.461 vagas, ou seja, a mais contratações que demissões, ou seja, o saldo nesse aspecto do CAGED é positivo. O crescimento de 1,04% se comparado ao primeiro semestre de 2017. Nos últimos 12 meses, quando a gente pega uma anualizada, a gente percebe que a contratação ocorreu muito mais nesse primeiro semestre do que no ano passado, portanto, quando a gente pega os dados ainda que não eram tão bons no ano passado, 280 mil vagas ainda, ou seja, o saldo também é positivo, um crescimento um pouco mais modesto, ali de 0,74% em relação ao ano anterior, ou seja, aos 12 meses anteriores a essa medição. A agricultura foi quem se destacou com 41 mil vagas a mais, ou seja, o saldo positivo da agricultura de contratação é de 41 mil a mais. Esse detalhe chama bastante atenção do que a gente viu, os dados são do CAGED. Bom, vamos falar de expectativas da indústria. A gente falou sobre uma expectativa menor de crescimento do PIB este ano, agora os dados oficiais do governo. Isso reflete no emprego, a gente viu os dados do CAGED agora de junho, e obviamente que essa não é uma notícia positiva. Quando a gente tem uma possibilidade de crescimento menor, a gente consequentemente tem, a economia não faz nenhum milagre, ou seja, os dados
conversam entre si. Se eu vou crescer menos, eu também vou ter menos oferta de empregos ou menor criação de empregos. Mas a gente vai falar agora de expectativa da indústria, que é extremamente importante também para gerar emprego. E ela veio numa medição da Fundação Getúlio Vargas, ou seja, caiu um pouquinho do que se esperava. E justamente no índice que tem de condições atuais, é uma coisa, o índice de confiança da indústria, são dois índices separados que você faz uma média. As condições atuais e as expectativas. Foram as expectativas que caíram mais ainda e puxaram esse índice para baixo. O repórter Marcelo Castilho tem informações agora no Rio de Janeiro. Marcelo, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para todo mundo que nos ouve. O índice de confiança da indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, registrou queda de 0,5 ponto na prévia de julho na comparação com junho. Com esse dado preliminar, o indicador chega a 99,6 pontos, numa escala que vai de 0 a 200 pontos, ou seja, volta a ficar num patamar abaixo dos 100 pontos, o que mostra um certo pessimismo também nas expectativas do empresariado do setor. O índice de expectativas caiu 4,3 pontos na prévia de julho, atingindo 100,7 pontos. No entanto, apesar desse cenário desfavorável, o índice da situação atual, que mede a confiança no momento presente, subiu 3,4 pontos e chegou a 98,5 pontos. Tudo bem, ainda abaixo de 100, mas ele está positivo. A preliminar do nível de utilização da capacidade instalada da indústria mostrou o segundo recuo consecutivo, de 0,3 ponto percentual, indo para 75,9%. Lembrando que em maio a produção da indústria brasileira despencou quase 11%, um ritmo mais forte de contração em quase uma década, como consequência da greve dos caminhoneiros que prejudicou a economia do país no segundo trimestre. A prévia dos resultados dessa sondagem na indústria abrange a consulta a 782 empresas feitas entre os dias 2 e 18 de julho. O resultado final da pesquisa será divulgado no próximo dia 27. Piotr. Muito obrigado, Marcelo. O INSS vai reavaliar os afastamentos por doença ou aposentadoria por invalidez de quase 180 mil beneficiários. O pente fino nos benefícios é justamente para comprovar se esse benefício faz jus, ou seja, se aquele trabalhador que está afastado do trabalho faz jus a receber esse benefício, que, convenhamos, é dinheiro do contribuinte, precisa saber se o dinheiro está sendo bem aplicado, evidentemente. A Gabriela Santiro está conosco aqui em São Paulo e tem mais informações desse pente fino do INSS. Gabi, boa noite, bem-vinda. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. É uma medida importante, né? O INSS convocou hoje, por meio de publicação no Diário Oficial da União, 178 mil beneficiários de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez para passarem por perícia médica. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, os convocados devem agendar o exame até o dia 13 de agosto pela Central de Atendimento da Previdência Social. O telefone é o 135. Desses beneficiários, 168 mil recebem aposentadoria por invalidez e mais de 10 mil por auxílio-doença. Todos eles não foram, aliás, nenhum deles foram localizados por endereço desatualizado ou errado, ou não realizaram o agendamento da perícia por si próprios, ou forneceram informações incompletas. O INSS envia uma carta para a pessoa que precisa passar pela perícia e depois essa pessoa tem até 5 dias úteis para fazer o agendamento para o exame. Se não fizer isso, o pagamento fica suspenso até que seja regularizada a situação. Para aqueles que têm o benefício suspenso, então são mais 60 dias para marcar o exame e aí, se novamente não agendar, o pagamento é definitivamente cancelado. Essa medida faz parte, como você falou, do chamado pente fino dos benefícios pagos pelo governo federal por incapacidade. De agosto de 2016 até junho desse ano, já foram realizadas no Brasil quase 800 mil perícias desses beneficiários, sendo que 57% delas levaram ao cancelamento do auxílio ou da aposentadoria. Por isso a importância disso, né, da medida. O governo tem previsão de, até o fim deste ano, fazer 1,5 milhão de perícias. A gente está aí na metade do ano, o governo já passou dos 50% dessa meta, né, Piotr? Muito obrigado, Gabi. Olha, quando a gente olha para a estrutura do que é o INSS no Brasil, é uma estrutura, longe dos preconceitos ou dos problemas ou da crítica gratuita que se faz a qualquer coisa que é pública nesse país, tem que se olhar de uma forma mais responsável para as coisas.
A lógica do INSS é extremamente sofisticada. Pense na lógica dessa seguinte maneira. Uma pessoa tem um problema, ou seja, um problema de saúde que inabilita essa pessoa para o trabalho, o que faz o seguro-saúde do país, que é pago pelos contribuintes, pelos próprios trabalhadores, vai lá e assiste essa pessoa até o final da vida dela. Ou ela fica afastada por algum problema do trabalho durante algum tempo, porque ela realmente está incapacitada também, não chega a ser o caso de aposentadoria por invalidez, mas ela fica afastada e consegue receber esses benefícios. Ou seja, isso chama-se assistência do Estado, levando-se em conta o cidadão que está numa condição especial. Quando alguém burla isso, ele está burlando a história do país, está burlando o país, está burlando todos os 210 milhões de brasileiros. Ou seja, o benefício é extremamente justo e é sofisticado. O INSS brasileiro é sofisticado. Se a gente olhar o porquê que existe, como existe, da forma que existe, na China não existe INSS, se você não sabe, por exemplo. A China cresce a números de habitantes, mas você não tem uma rede de assistência social no país bancada pelos contribuintes, ou seja, o Estado brasileiro, o Estado como um todo. No Brasil nós temos, ou seja, se alguém burla, ele está burlando os 210 milhões de brasileiros. Bom, depois do intervalo a gente tem a prévia da inflação, saiu o IPCA 15 hoje, aquela medição da inflação que pega os 15 dias finais do mês anteriores, 15 primeiros dias deste mês, isso dá uma ideia muito clara. O item alimentação puxou para baixo a inflação, ou seja, segurou um pouquinho a inflação. Sabe o que caiu, por exemplo? Batata, cebola, a gente vai mostrar isso tudo. E a gente vai falar também do mercado financeiro hoje, que teve alta expressiva do Ibovespa, queda do dólar, tudo depois do intervalo, aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico, aqui diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Hoje foi um dia impressionante de alta do Ibovespa. Aliás, ontem, você se lembra, nós informamos aqui no Cenário Econômico, o Ibovespa operou durante boa parte do dia em baixa, tinha muito influenciado pelo mercado externo. No final do dia, saiu uma possibilidade de acordo entre a candidatura de Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, com partidos do centro político, ou seja, que dariam condições políticas de maior tempo de televisão. Isso tudo fez com que o mercado visse, os investidores vissem com a possibilidade de uma candidatura comprometida com a continuidade das reformas que querem manter as contas do governo em dia, ou seja, isso ter continuidade no próximo governo. É exatamente essa a leitura que se faz no mercado financeiro. Não tem exatamente... Quando se fala em mercado financeiro, imagina assim que nós estamos falando de especulador. Não. Mercado financeiro nós estamos falando de investidor de longo prazo. Tanto é que as estatais, que normalmente quando você tem algum problema no governo, as estatais oscilam muito para baixo. Quando você tem solavanco, é aí que especulador ganha dinheiro. Quando um investidor consegue gerar emprego, aplicar dinheiro, recursos na economia produtiva, ou seja, nos setores produtivos, quando ele tem previsibilidade, ou seja, quando tem estabilidade política que não interfere tanto na economia e se interfere para o melhor. É nesse sentido que o mercado viu, tanto é que a gente vai mostrar pelas ações aqui. O Ibovespa hoje subiu 1,4%, chegou a subir mais durante o dia, 78.571 pontos. Esse o Ibovespa é aquela carteira de algumas ações, né, que nós temos aqui negociadas na Bolsa. Vamos seguir aqui, espera um pouquinho. Agora sim, vamos dar uma olhadinha nas ações. Cresceram, por exemplo, olha, Banco do Brasil, Eletrobras, Petrobras, todas essas ações cresceram. Essas são ações que normalmente, quando você tem a possibilidade, uma turbulência política dentro do governo, ou uma possibilidade de turbulência no governo no futuro, são ações que caem. Porque nós temos um histórico até recente de interferência pesada política nas estatais que gerava, por exemplo, problemas sérios nas estatais. Tanto de planejamento delas, do ponto de vista de empresas, quanto, por exemplo, de renda. Ou seja, você tinha problemas de interferência que geraram até corrupção. O caso da Petrobras é o mais notório de todos. Mas, por exemplo, todas essas ações subiram. Banco do Brasil subiu 5,04%, Eletrobras 6,11% e Petrobras 4,51%. A Petrobras está recuperando o valor de antes da greve dos caminhoneiros, está numa ascendente nos últimos dias. Itaú é uma das ações que tem muita importância no Ibovespa, é um banco, subiu 2,48%. Santander também, que tinha quedas expressivas nos últimos tempos, subiu. A única ação que caiu é 1,69% da Vale, e aqui tem um problema muito claro. A Vale é uma exportadora. Nós tivemos uma queda do valor do dólar hoje, isso interfere no quanto que a Vale ganha quando ela está vendendo minério de ferro, por exemplo,
Mas a guerra comercial entre Estados Unidos e China, o que deixa exatamente o comércio internacional em polvorosa, afeta as ações de empresas que são exportadoras, são majoritariamente exportadoras, como é o caso da Vale, por isso a Vale caiu hoje. Ou seja, aqui tudo é cenário nacional, político positivo, na visão dos investidores. Aqui é um problema internacional, porque a Vale sofre justamente por causa dessa situação dela ser uma empresa exportadora. Vamos seguir aqui para a gente olhar um pouquinho. O dólar comercial hoje caiu 1,84%, chegou até 3,75 hoje, até um pouquinho abaixo disso, fechou em R$ 3,77, uma queda de 1,84%, esse o dólar comercial. Daqui a pouco eu vou falar da BRF, que nós temos uma situação especial aqui, até porque, deixa eu ver aqui, o conselho da BRF elegeu 3 novos conselheiros. A empresa, você se lembra, passou por problemas financeiros recentes, problemas com relação a questões sanitárias, desde a Operação Carne Fraca, lá no ano passado, foi uma das empresas prejudicadas. Ela é exportadora, houve boicote por boa parte dos países que compram, por exemplo, os produtos da BRF, que teve recentemente um outro problema ligado à questão sanitária. Teve o comando da companhia trocado agora, chegou Pedro Parente, que era o presidente da Petrobras, até a greve dos caminhoneiros, foi justamente para a BRF. Fato é que agora são 3 novos conselheiros eleitos ali no Conselho da Brasil Foods. A Gabriela Santino conversa conosco uma vez mais e tem detalhes sobre esse assunto. Gabi? Eles estão mexendo ali, né, no comando da BRF, Piotr. O Conselho de Administração da BRF elegeu 3 novos executivos como vice-presidentes, que é mais uma ação que faz parte das mudanças no comando da companhia, que, aliás, como você bem falou, inclui a escolha de Pedro Parente como presidente executivo da empresa em junho. Parente, inclusive, é o presidente também do Conselho Administrativo que escolheu esses 3 executivos. Dessa vez foi escolhido como vice-presidente de Mercado Brasil, Sidney Manzaro, que atuou na área comercial da empresa entre os anos de 2005 e de 2015. Nos últimos 2 anos, Manzaro estava na presidência executiva da Grano Alimentos. Na vice-presidência de operações, o Conselho Administrativo colocou Vinícius Guimarães Barbosa, que estava na vice-presidência industrial e de logística da América do Norte. Por fim, Bruno Ferla assume a vice-presidência institucional, jurídica e de compliance. O advogado era consultor da diretoria jurídica da BRF. Todos eles vão assumir os cargos em agosto. A BRF, lembrando, é uma das maiores empresas de alimento do mundo, dona de algumas marcas como a Sadia, a Perdigão e a Qualy. Mais uma mudança, então, de peças de uma empresa importante que deve influenciar na valorização das ações da empresa. Já deve ter mexido, inclusive, hoje, né, Piotr? Tem importância dentro do Ibovespa, que tem peso importante dentro do Ibovespa também. Empresa que passou por todos esses solavancos aí recentemente e agora tem esse comando novo. Vamos dar uma olhadinha como é que fecharam as ações da BRF hoje aqui. Alta de 0,72%, são as ações ordinárias que têm direito a voto no conselho da empresa, R$ 23,55. Bom, depois da greve dos caminhoneiros, que teve impacto pesado na medição de inflação do mês passado, a inflação arrefeceu com a normalização da entrega dos produtos, da distribuição dos produtos no país inteiro. O item alimentação, que foi exatamente quem tinha puxado a inflação para cima lá atrás, foi um dos que mais puxaram agora ou seguraram a inflação. Vamos dar uma olhadinha, os dados são das telas do IPCA. IPCA 15 é aquela medição, repito uma vez mais, é uma prévia da inflação, porque pega os 15 dias anteriores do mês, os 15 dias finais do mês passado e os 15 dias iniciais agora do mês vigente, no caso julho. Está aqui, agora IPCA 15 de julho, 0,64%. Para se ter uma ideia, nós tivemos uma alta bem maior lá atrás. Para se ter uma ideia, em junho foi de 1,11%. Aqui, esse é o comparativo muito claro. IPCA 15 lá atrás foi de 1,11%, agora foi praticamente metade, 0,64% de alta. No ano, o acumulado é de 3%. No ano, a inflação, ou seja, se eu pegar de janeiro até agora, e nos 12 meses, 4,53%. A meta do Banco Central, a inflação é de 4,5% ao ano. O governo, a gente mostrou, prevê uma inflação abaixo um pouquinho dessa meta, do centro da meta, mas enfim, nós temos uma situação bastante interessante. Se a gente olhar aqui, a alimentação subiu 0,61%, foi uma das que menos subiram. O leite subiu 18,30%, o frango subiu 6,69%. Aqui ainda a gente tem um problema de distribuição. Habitação 1,99%, energia elétrica que chamou a atenção com 6,77% e 1,36% do gás de cozinha.
Aqui tem um comparativo que é bem interessante. Veja só quanto em junho, na captação da inflação, quanto subiu batata inglesa, 45%. Agora em julho caiu 24,8%. Tomate, 14,15%. Agora caiu 23%. Cebola, quase 20%, caiu mais de 20% agora. Hortaliças, 4%, 7% de queda. Frutas, 2% e caiu 5% agora também. Ou seja, isso demonstra claramente o quanto que o item alimentos melhorou, porque nós tivemos a normalização das entregas com a volta do serviço dos caminhoneiros. Bom, hoje é sexta-feira, o Cenário Econômico fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você, bom final de semana. Na segunda-feira a gente está de volta. Até lá, hein? Aproveite o final de semana.